O produtor rural deve saber, antes de contratar um financiamento, um empréstimo para fomentar a sua atividade agrícola. Primeiro, o produtor rural ele tem que entender que o contrato de crédito rural é um contrato que possui as suas peculiaridades e vantagens. É preciso analisar, no contrato, os juros remuneratórios, a capitalização desses juros, os juros de mora, a multa contratual, se tem venda casada neste contrato, a comissão de permanência, a correção monetária, as taxas e serviços, tudo precisa ser analisado num contrato. E o crédito rural, ele tem critérios específicos em razão da sua finalidade, em razão dos seus objetivos e função social, porque ele é um instrumento de política agrícola. Porque a agricultura, o agronegócio, a produção rural, ela gera segurança alimentar. Se eu e você temos o alimento na nossa mesa, é devido ao agronegócio. E por isso, o produtor rural, ele tem que ser protegido. Porque a proteção ao produtor rural, ela gera segurança alimentar. Então, nem sempre as regras aplicáveis ao crédito comercial deverão ser aplicadas, ao crédito rural. Então, nós vamos entender passo a passo o que precisa ser analisado em um contrato de crédito rural. Há uma limitação de 12% ao ano referente aos juros remuneratórios. E isso aí é determinado pelo Conselho Monetário Nacional, em cada plano safra, nos moldes do que diz a Lei 4829 de 65, que define ali essa limitação de 12% ao ano. Mas nós temos regras também específicas no Manual de Crédito Rural e todo ano o governo define o plano safra com os juros ali que tem que ser obedecidos no plano safra daquele ano. Então, uma taxa de juros remuneratórios estipuladas de maneira abusiva, ela gera prejuízos aí exponenciais ao produtor rural. E por isso deve ser extirpada e por isso deve ser revisada, caso este contrato ele venha, exceder aquilo que está previsto, na legislação e nas próprias resoluções e no próprio Manual de Crédito Rural. Então, muitos contratos, eles até se iniciam de maneira correta, mas existem ilegalidades que ocorrem geralmente quando esses contratos eles são renegociados. Porque o que acontece numa renegociação? Os bancos eles vão oferecer uma taxa de juros, geralmente, nessas renegociações. E eles vão oferecer taxas superiores ao contrato originário. E não pode acontecer isso, porque é crédito rural. Então, a renegociação, ela tem que ser nas mesmas bases do contrato originário. Só que não é uma renegociação. É uma prorrogação daquele contrato que se venceu e que o produtor rural não deu conta de pagar. Porque ele tem esse direito. É direito subjetivo do produtor rural quando há perda da capacidade de pagamento, quando há, em razão da frustração de safra, em razão da dificuldade de comercialização do seu produto, ele tem direito a pedir a prorrogação para o banco. O alongamento desse crédito rural. E aí, quando o produtor rural que é desavisado, que não é bem instruído, ele vai lá no banco e renegocia a dívida com juros comerciais que não é do crédito rural. E aí o que acontece? Ele cai no endividamento, quiçá no superendividamento. Então,
né? Precisa saber o que o plano safra ele prevê. Tem que prevalecer a limitação de 12% ao ano. Um plano safra não terá juros remuneratórios acima de 12% ao ano, pois os termos, prazos, juros e demais condições dessa operação de crédito rural, sob quaisquer modalidades, serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, que tem lá as suas observações e suas disposições muito bem especificadas para esse tipo de empréstimo, de financiamento, que é um financiamento rural, para custear uma safra, para investimento, para que o produtor rural possa comprar ali, adquirir um implemento agrícola para beneficiar a sua atividade agrícola. Então, as regras que autorizam, por exemplo, a capitalização dos juros está lá no artigo 5º do decreto 167 de 67, que autoriza apenas a capitalização, que a capitalização pode ocorrer apenas de maneira semestral, é a regra. Contudo, a jurisprudência, ela aceita que a capitalização mensal esteja autorizada desde que prevista expressamente no contrato. Então, se no contrato está prevendo que a capitalização ela é mensal, tudo bem. Agora, se o contrato é omisso, a capitalização, regra, é semestral. Agora, os juros de mora. Os juros de mora sempre deve ser 1% ao ano, de acordo com o decreto 167. O decreto 167, ele diz que os juros será de 1% ao ano. Os juros de mora, quando se venceu a dívida e o produtor rural não pagou, os juros têm que ser de 1% ao mês. Muitas instituições, inclusive as cooperativas de crédito, elas prevêem juros de mora de 30% a 40% ao ano, o que é indevido, porque você vê que é vezes superior ao limite legal. Isso é um absurdo. E a multa contratual de crédito rural, ela deve ser fixada em no máximo 2%. Tá? Isso já preconizava o decreto 167 e com a vigência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 52, limita essa multa também para 2%. E a venda casada, João Marcos? Como fica a venda casada? A venda casada é proibida. Você querer condicionar a liberação de um crédito para que o produtor contrate junto um seguro, isso aí não pode. A venda casada é uma prática comum entre as instituições financeiras. Só que há muitos casos em que o produtor rural ele é obrigado a adquirir outros produtos do banco, outros produtos financeiros ou seguros para poder acessar o crédito rural. E isso aí é prática abusiva, é prática leonina, não pode. Está lá no artigo 39 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, não pode essa venda casada. Ah, mas pode se aplicar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao produtor rural? Nesse caso, pode. Nesse caso, sim, porque nós estamos diante de uma pessoa vulnerável. O produtor rural, devido à sua vulnerabilidade técnica e jurídica, ele pode sim aplicar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E o Manual de Crédito Rural, ele informa que a exigência de qualquer forma de reciprocidade, melhor dizendo, na concessão de crédito rural, sujeita a instituição financeira
ou os seus administradores às sanções previstas na legislação e regulamentação. O produtor rural também está amparado, como eu disse, pela lei consumerista. Então, e outra coisa, né? A comissão de permanência não pode ser cobrada em contrato, porque a comissão de permanência, ela equipara-se à correção monetária. Então, se no contrato de crédito rural já está prevista a correção monetária, não se pode cobrar a comissão de permanência, porque não pode acumular encargos de inadimplência. Então, se o produtor rural ficou devendo, não pode se aplicar a comissão de permanência se já está previsto o índice de correção monetária. Então, não pode. Tá? A súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça vai dizer que a comissão de permanência e a correção monetária não são cumuláveis. Não pode ser cumuláveis. Entendeu? E temos também a súmula 296, que vai falar que os juros remuneratórios não cumuláveis com a comissão de permanência são devidos no período de inadimplência. Então, os juros moratórios, eles são devidos. A taxa média, logicamente, de mercado estipulada pelo Banco Central, limitada ao percentual contratado. Então, os juros remuneratórios, veja bem, os juros remuneratórios não cumuláveis com a comissão de permanência são devidos. Eles não podem ser cumulados à comissão de permanência. Tá? Então, é preciso atentar também, embora não esteja expressamente previsto no contrato, que a comissão de permanência ela é cobrada nos contratos de crédito rural, razão pela qual se faz necessária a realização de uma perícia contábil para atestar se ela existe, porque muitas vezes a comissão de permanência não está lá em cláusula previsto, mas implicitamente está sendo cobrada. E só uma perícia contábil que vai decifrar se essa comissão de permanência ela está sendo cobrada. Agora, referente às taxas, né, os serviços que são cobrados em contrato pelas instituições financeiras, a súmula 44, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Paraná, vai dizer que a cobrança de tarifas e taxas pela prestação de serviços pela instituição financeira deve ser prevista no contrato ou expressa previamente autorizada ou solicitada pelo correntista. Então, se o produtor rural não ficou ciente dessa taxa, não autorizou, ela não pode ser cobrada. Principalmente se ela for genérica, tá? Porque precisa o produtor rural, no caso que eu posso chamar ele de consumidor, ele precisa ter ciência do que está sendo cobrado. O que está sendo cobrado deste produtor rural? Por que ele está sendo cobrado? Ele tem que saber qual que é a finalidade daquela taxa de serviço que está sendo cobrado a ele. Para que o analista jurídico, o advogado, ele venha aferir se aquela taxa é legal ou ilegal. E se for ilegal, precisa ser tirada do contrato. Olha para você ver como que um contrato de crédito rural pode ser muito bem revisado ali pelo Poder Judiciário, porque há esse direito de pedir a revisão desse crédito rural, desse contrato. Contratos bancários de crédito rural que apresenta cobrança de serviço aí de terceiros. E configura-se aí uma prática abusiva. O que é serviço de terceiro? Precisa estar muito bem explicado. Agora você pode querer saber sobre a mora. A mora, ela pode ser descaracterizada
quando há o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual. Então, a partir do momento que aquele contrato está em vigência, direitinho, ele não venceu, mas você vê que há uma abusividade nos encargos, você pode suspender a mora, e havendo a descaracterização da mora, não há fundamentos para a manutenção do nome do produtor rural nos cadastros de proteção ao crédito. Por quê? Porque ele está demonstrando para o Poder Judiciário que há abusividade nessa cobrança. E aí eu quero entrar num assunto que muito a gente discute, que são as operações mata-mata. Sabe quando você vai renegociar uma dívida de crédito rural? Para poder cobrir aquele débito, você contrata outro? Essas operações, elas são abusivas. As operações mata-mata, configuradas naquela situação em que o produtor rural ele realiza nova operação para matar aquela. Ele pega um crédito de diversas naturezas, cartão de crédito, por exemplo, ou outras operações financeiras para quitar a dívida anterior. E aí vai aumentar de sobremaneira as taxas de juros, ele vai ficar com a corda no pescoço, vira uma bola de neve. Isso não pode acontecer. O que o produtor rural pode fazer? Ele pode pedir a prorrogação do seu crédito rural. Mas não renegociar, matar uma dívida fazendo outra. Não pode, é uma prática abusiva. E o Manual de Crédito Rural, ele estabelece que deve ser desclassificada total ou parcialmente a operação na qual for constatada essa irregularidade, que caracteriza o desvio dos objetivos do crédito rural. Então, você está desviando ali os objetivos do crédito rural. Você está... a instituição financeira está obrigando o produtor rural a contratar um crédito para matar o crédito rural que ele havia contratado, que ele não deu conta de pagar. Isso não pode, porque isso é desviar, né, a finalidade do crédito rural, desviar os objetivos do crédito rural. Logo, esses alongamentos que são nefastos ao produtor rural, eles devem ser desclassificados de crédito comum para retornar ao status de crédito rural. Então, tem que haver essa desclassificação, voltar a ser um crédito rural. O exemplo clássico é a contratação de uma nova linha de crédito para quitação de débitos decorrentes de crédito rural. É o exemplo claríssimo que eu estou te dando aqui. Isso aí não pode acontecer de forma alguma. O produtor rural, ele acaba levando prejuízo, ele acaba se empobrecendo e afeta e muito as próximas safras. Isso aí não pode acontecer. Tá? Então, o produtor rural ele tem direito à prorrogação, o alongamento do seu crédito rural nas mesmas condições do contrato originário. Só que o produtor rural ele precisa comprovar as perdas de safra através de laudo técnico agronômico e de um parecer contábil que vai comprovar a incapacidade de pagamento naquele período e a capacidade que ele vai ter de pagamento para as próximas safras. E o calendário de pagamento, né, que ele vai falar, olha, eu só posso pagar com uma carência de 1 ano em 5 anos para frente. Aí, o que vai acontecer? O banco ele vai aceitar esta prorrogação. E se o banco não aceitar? Se o banco não aceitar, o produtor rural ele pode ingressar com processo judicial, porque é direito dele, é o direito subjetivo do produtor rural de ter alongado aí o seu crédito. Então, judicialmente, de posse da notificação que ele fez para o banco, da recusa do banco, ele vai ingressar com este pedido de alongamento. E aí vai suspender a mora
e ele não vai ficar prejudicado aí. O seu nome não vai poder ficar restrito lá nos cadastros de proteção ao crédito, porque ele precisa, logicamente, ter crédito para continuar produzindo e garantindo o alimento na nossa mesa. Tá certo? Eu creio, então, que eu consegui esgotar aqui o assunto que eu queria falar sobre a análise do contrato de crédito rural. E qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários, curta e compartilhe aqui os nossos conteúdos. A plataforma do YouTube entende que se você curtiu, gostou, logicamente outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Eu quero aqui deixar um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro.